Olá, tudo bem? Graça e paz. Sou Cícero Pereira, do canal EUNEBD. Estou aqui para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical. Bom, meu amado, já quero deixar os agradecimentos aos inscritos, aos professores da Escola Dominical que têm feito uso desse trabalho. Se você que usa esse trabalho e ainda não entrou em contato comigo, não passou o seu e-mail para mim, gostaria de pedir que você passasse o seu e-mail, porque a aula, os slides, ele fica pronto um pouco antes do que o vídeo. Então, para não te atrasar, não atrapalhar no seu estudo, para você ir estudando com mais tempo, me passe seu e-mail aí no comentário, deixa lá o seu e-mail, que assim que ficar pronto a próxima lição ou as próximas lições, você já recebe no seu e-mail aí, tá certo? Muito obrigado a cada professor, estou muito feliz por esse trabalho estar sendo bênção aí na vida de vocês aí. Gostaria de mandar um abraço para todos e que Deus possa abençoar a vida de vocês, tá certo? Mas hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Dominical, para a glória de Deus. E já quero pedir que você que não é inscrito, se inscreva aí no canal para nos ajudar nessa divulgação. Deixa aí seu comentário, dê seu joinha para ajudar esse canal a crescer, tá certo? Muito obrigado pela colaboração de vocês aí. Esse trabalho tem sido bênção na vida aí de muitos professores da Escola Dominical. Se você não conhece, eu lhe recomendo a você baixar esses slides e você levar para a sua escola dominical, para a sua classe, e junto com seus alunos você estudar uma aula dinâmica, interativa e diferente, tá certo? Hoje nós vamos falar sobre salvação e livre-arbítrio, que é o tema desta lição de número 8. Nós já estamos no quarto e último trimestre de 2017, onde a revista tem por tema a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O texto áureo se encontra no livro de Salmos, número 25, verso 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Verdade prática. O projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Leitura bíblica em classe se encontra no livro também de João, no livro de João, capítulo 3, versículo 14 ao 21. Não vou fazer a leitura para nós não perdermos muito tempo nesta aula. Nós vamos falar aí no decorrer dessa lição que Deus ele é soberano, que Ele é amoroso e deseja que todos os homens, indistintamente, seja salvo para a glória do Senhor. Essa é a vontade de Deus. O que vamos estudar hoje? Hoje nós iremos, no primeiro tópico, falar sobre a eleição bíblica segundo a presciência divina. Tópico 2, Armínio e o livre-arbítrio. Tópico 3, eleição divina e livre-arbítrio. Na introdução, diz assim: na cruz do Calvário, Jesus Cristo ofereceu a salvação indistinta e gratuitamente para todos os seres humanos. Por decisão pessoal e liberdade individual, os que recebem a oferta de salvação são destinados à vida eterna. Pois o Pai quer que todo homem se salve e que ninguém se perca. Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. 2 de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Tópico 1. A eleição bíblica é segundo a presciência divina. Subtópico 1. A eleição de Israel. Deus chama Abraão e sua descendência e forma a nação de Israel. Olha só, nós vemos aqui que a eleição no Antigo Testamento ela tem um significado
mais específico que no Novo Testamento. É um pouco específico, né? Exemplo disso é o chamado de Abraão, que nós vamos ver um pouco, né? Israel foi a nação eleita por Deus com o propósito de enviar o Salvador ao mundo. Então Israel, o propósito de Deus para com Israel era de enviar o Salvador, ou seja, Jesus Cristo, ao mundo. Então o exemplo aí disso tudo aí é quem? Abraão. Abraão poderia ter recusado, e a nação eleita de Israel tinha livre-arbítrio para obedecer ou não à ordem divina. Israel perdeu muitas bênçãos por fazer péssimas escolhas. O erro do Antigo Testamento, ele serve para quê? Como exemplo para nós. Olha só que interessante. Deus ele chamou o patriarca Abraão. Isso lá em Gênesis 12, 1. Isso fala do chamado de Abraão. Né? E por livre e espontânea vontade, sendo Abraão amigo de Deus, ele respondeu de forma positiva ao seu chamado. Deus o chamou e ele não titubeou, ele aceitou. E diante dele havia essa possibilidade dele aceitar ou não a convocação, o chamado. Mas Abraão ele preferiu aceitar o chamado de Deus. Então, nesse sentido, é importante a gente entender que a eleição de Israel, de acordo com Isaías 51:2, ela é específica e pontual, tá certo? Deus tinha um propósito de enviar ao mundo, quem? O seu Salvador, Jesus Cristo, o teu Filho amado. Olha só, e estas coisas foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Então, os erros do Antigo Testamento servem como exemplo para nós não fazermos o que eles fizeram. Subtópico 2. A eleição para a salvação. Vamos lá. A eleição divina é o ato pelo qual Deus chama os pecadores à salvação em Cristo e a torna, e os torna santos. Romanos 2:29 e 39 diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos, entre muitos irmãos. E os que predestinou, a este também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e os que justificou, a este também glorificou. Então, olha que interessante. Já que a eleição divina é um ato pelo qual Deus chama o pecador para a salvação em Cristo, e após a pessoa aceitar, ele é tornada santa. Então, o Altíssimo, o nosso Deus, o que é que ele deseja do ser humano? Que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus, né? E que se arrependa e aceite, né? Ou diga sim para o seu chamado, para a salvação. Deus nos chama, só que parte do ser humano é essa atitude de aceitar ou não, porque nós temos livre-arbítrio. A eleição é proclamada por meio da pregação do Evangelho. Então, como que é feito esse chamado? Como que Deus chama? Na pregação do Evangelho. Olha só, veio para quem era seu e os seus não receberam. João 1:11. E Atos 3:13-39. A palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Tá certo? Então, as Escrituras mostram claramente aí que quem crê em Jesus alcança a salvação. E que é necessário essa pregação do Evangelho para que as pessoas possam aceitar o chamado de Deus. O pecador deve responder afirmativamente ao seu chamado para a salvação. Atos 2:37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? O pecador ele deve tomar uma posição diante de Deus. Ele deve se arrepender, que a palavra arrependimento é o que? Mudar de direção, né? Isso parte do ser humano. Claro que primeiro Deus se apresenta a ele, mas a questão de escolha parte do ser humano, porque Deus deu livre-arbítrio. 2 de Pedro 3:9.
O Senhor não tarda a sua promessa. Nós já lemos isso no texto anterior. Deus é longânimo. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos se arrependam, tá certo? Só voltar aqui um pouquinho. No subtópico 3 diz assim: a presciência divina. Presciência é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão. Olha só, Atos 2,14, 22,14. O Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz de sua boca. Então é interessante nós salientarmos o seguinte, que Deus ele provê, né, ou ele proveu, ele ainda provém ainda, meios para que as pessoas sejam salvas, ou meio de salvação para as pessoas. Deus provê, né? E em sua soberania, em sua presciência, nós estamos sob os seus cuidados, claro. Mas o que? Paradoxalmente, o que acontece? Os seus cuidados, nós estamos debaixo dos seus cuidados, nós estamos debaixo dos cuidados do Senhor, porque sem os cuidados dele, coitado de nós, né? Ele quer, o desejo de Deus é que nós desfrutemos da salvação. Claro, isso nós temos livre-arbítrio. Deus nos deu livre-arbítrio. Só que a responsabilidade é humana, é nossa, de aceitar, de obedecer à vontade do Senhor, tá certo? E de inferir na história humana, diz assim Neemias 2:21, de tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se inclinaram, se incharam. Então Deus ele intervém na história humana, porque se Deus não intervisse na nossa vida de uma certa forma, né, sustentando, nos dando força, nos guardando, nos dando oportunidade, ninguém se salvaria. De uma certa forma Deus interfere na história humana. Não na questão de obrigar a pessoa a escolher a servi-lo, a ser salva. Não, Deus não obriga ninguém. Ele diz: esse que hoje coloco diante de ti a bênção é a maldição. Escolha. Mas ele ainda dá uma dica: escolha a bênção. Tá certo? Olha só, Salmo 3:5. E me deitei e dormi. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmo 9:4 diz: pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal, julgando justamente. Então, se Deus não intervir na nossa vida, meu amado, nós estamos perdidos. Essa é a realidade. Mesmo porque Ele é soberano e provador. Olha só, Jó 42:2. Bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Salmo 104. Bendizei a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Deus ele sabe quem responde ou quem responderá positivamente ao seu convite de salvação. Claro que ele sabe, ele é soberano. Romanos 8:30, Efésios 1:5. Só que ele dá-nos oportunidade de nós nos arrependermos. Só claro que ele sabe quem vai ser condenado e quem não vai ser. Mas não que ele predestinou um já para ser condenado e não tem mais como voltar atrás. Misericórdia, Deus é misericordioso. Jamais ele predestinou alguém para ir para o inferno se a pessoa não tem nem como mais direito de se arrepender. Tópico 12. Armínio e o livre-arbítrio. Subtópico 1. Breve histórico de Jacó Armínio. Jacó Armínio, 1560 e 1609, nasceu na Holanda, foi pastor de uma igreja em Amsterdã e recebeu o título de doutor em teologia pela Universidade de Leiden. Ele envolveu-se numa disputa calvinista, desenvolveu tese bíblica a partir dos primeiros pais da igreja, e que foi denominada de arminianismo. Então, é um breve relato de quem foi Jacó Armínio, né?
ele foi quem desenvolveu aí essa tese, né, de disputa, digamos assim, claro, com base bíblica, e ele defende que o ser humano ele tem livre-arbítrio. Todo ser humano, Deus deu livre-arbítrio. A salvação é opcional, você escolhe se quer ser salvo ou não. Então a principal característica é a defesa do livre-arbítrio humano. Então essa era a característica dele. Ele defendia o livre-arbítrio humano. Jacó Armínio sempre apresentou uma postura tolerante e não combativa, embora convicto de sua opinião. Ele, em outras palavras, de modo grosso, ele não queria combater a tese de ninguém, mas ele era convicto da sua tese, da sua doutrina. Ele defendia que o ser humano tem livre-arbítrio. Subtópico 2. O livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões que afetam seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. Então o livre-arbítrio possibilita o ser humano fazer suas escolhas, escolher aquilo que ele quer, em outras palavras. É você que escolhe, tá certo? Isso quer dizer que cada pessoa, ou cada um, deixa-se convencer pelo Espírito Santo. Para quê? Para ser salvo por Jesus. Ou não, é ele que escolhe. Embora Deus ele dê a todos a oportunidade da salvação. Então o Espírito Santo, qual é a função do Espírito Santo? É convencer o pecador do seu pecado, do juízo, da justiça de Deus. Mas cabe ao ser humano aceitar ou não. O Espírito Santo também não vai obrigar. Então o meu livre-arbítrio, a minha escolha, afeta no meu destino eterno, se é com Cristo ou se é no lago de fogo, no inferno, tá certo? É a minha escolha, é a escolha do ser humano que vai fazer, que vai determinar o meu futuro. Eu escolhi Cristo. E você? Quem você escolheu? No jardim do Éden, o Criador otorgou o livre-arbítrio ao homem. Então, já no Éden, Deus já otorgou, já deu o livre-arbítrio para o homem. Por isso que ele escolheu a desobedecer a Deus. A Israel, Deus também deu essa prerrogativa, tá certo? Olha só, os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vós de que te tenho posto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30:19. Então, olha só o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade dele. Ele deu livre escolha, direito da pessoa a escolher. Ele disse para a sua nação, olha, está aqui, coloco diante de ti hoje, a bênção e a maldição, escolha. Mas ele ainda deu uma dica, escolha a bênção para que vivas, tu e a tua descendência. E a humanidade, o Altíssimo, possibilitou a escolha entre o caminho para a humanidade. Deus deu possibilidade, está dando a possibilidade da nação escolher a salvação ou a perdição. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado, de acordo com Marcos 16:16. Então Deus deixou o livre-arbítrio para todo ser humano. Mas fulano, ciclano não quer nada com Cristo, ele tem livre-arbítrio. Mas fulano hoje era crente, amanhã não é mais, ele tem livre-arbítrio, ele pode escolher o que ele quer. Só que cada um prestará conta diante do Criador. Quando? Se é hoje, se é amanhã, né? Ninguém sabe quando será a vinda de Jesus, mas quem morre hoje com Cristo está salvo, quem morre sem ele está no lago de fogo, essa é a segunda morte, mas ele está no lago de tormento, aguardando o final para a sua condenação, porque ele enquanto estava vivo. Então escolhi que nós teremos vida eterna. Subtópico 3. O livre-arbítrio na Bíblia. Então vamos ver o livre-arbítrio na Bíblia. Como que isso funciona? Bom, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Isso de acordo com Gênesis 1:26. Logo por ele ser naturalmente livre, ou seja, Deus ele é livre, Deus não está preso a nada. Mas olha só, a bondade dele é tão grande que ele também deu aos seus filhos a possibilidade de escolher. Como está escrito aqui, logo por ele ser naturalmente livre, também seus filhos
possuem a faculdade de escolherem livremente. Então essa é a grandiosidade de Deus. Por isso o Criador, o que é que ele faz? Ele sempre incentiva o ser humano, a nação, a escolher o caminho da vida. Porque Deus é livre. Ele quer que nós sejamos livres. Mas Ele nos incentiva a escolher o caminho da vida. Nós já lemos lá isso em Deuteronômio 30, do 29, 30, do 19 e o 20. Segundo as Escrituras, se em Adão todos são predestinados para a perdição, em Cristo todos são predestinados para a salvação. Veja só, portanto, segundo o calvinismo, nós somos o quê? Assim, em relação à nossa salvação com Deus. Ou seja, uma vez salvo, na tese do calvinismo, na doutrina do calvinismo, uma vez salvo, salvo para sempre. Você não cai da graça de forma alguma. Você pode fazer o que for. Mas nós não temos livre-arbítrio. Não temos livre-arbítrio. Se Deus te predestinou para o inferno, acabou mesmo. Não tem para onde você ir, segundo a tese do calvinismo. Você pode se arrepender, você pode fazer o que for, você vai estar condenado. Mas, no arianismo, nós somos assim em relação a Deus, concernente à nossa salvação. Nós temos livre-arbítrio. Por termos livre-arbítrio, você pode se arrepender e ser salvo, ou você pode ser salvo e deixar de ser salvo, perder sua salvação. Como assim? Porque na ótica divina é o seguinte, na ótica de Deus, Ele não se arrepende do que faz. Mas na ótica humana, Ele disse para Daniel, e tu vá até o fim. A minha salvação tem duas óticas. A minha, ou a do ser humano, vamos pôr assim, tem a ótica do ser humano e a ótica divina. Na ótica divina, Ele não se arrepende do que Ele faz. Se Ele prometeu salvar e você crê nisso, Ele vai te salvar. Agora, na ótica humana, eu tenho que ir até o fim. Nós temos livre-arbítrio. Na metade do caminho eu posso desistir, tá certo? E aí eu posso cair da graça. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Porque em 1 Coríntios 15, 22 diz assim, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. E João 1:12 diz assim, pois, se com a tua boca confessar ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou, desculpa, esse aqui já é Romano 10, 9. Pois se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Tópico 3. E o último tópico dessa nossa aula. Eleição divina e livre-arbítrio. Subtópico 1. A eleição divina. A eleição é uma escolha soberana de Deus. Ponto. Então, é Deus que escolhe. A eleição, na questão da eleição, é uma escolha soberana dele. Ele escolheu salvar o ser humano. Ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Isso foi a escolha dele, partiu dele. Para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios 1:5. Não foi o ser humano que escolheu ser salvo, ser eleito. Não. Isso foi escolha de Deus. Não é uma obra que leva em conta o mérito humano. Isso aí não. Mas é o quê? Mas é feita exclusivamente pelo Senhor Jesus. Tem como objetivo de seu amor todos os seres humanos. Então a eleição divina não é obra humana. Isso é uma escolha do próprio Deus. Foi Ele que decidiu. E tem como objetivo de seu amor para com todos os seres humanos. Olha só 1 Timóteo 2, 3, 4. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então isso é vontade de Deus, que todos os homens se salvem. Olha só, que maravilha. Em Cristo, Deus ele nos elegeu com um propósito específico. Quais foram os propósitos da eleição divina que Deus nos elegeu? Quais? Vamos lá. Primeiro, para pertencermos a Cristo. Romano 1,6, 1 Coríntios 1,9. Segundo propósito, para a santidade. Está aí as referências. Terceiro propósito, para a liberdade, de acordo com Gálatas 5,13.
Outro propósito, para a paz. Outro propósito, para o sofrimento. No nosso sofrimento também é propósito divino, porque no sofrimento nós estamos nos aperfeiçoando, crescendo. Deus não permite as situações difíceis vir para nos destruir, e sim para nos fazer tornarmos pessoas melhores. E para a sua glória, esse é os propósitos. Claro que tem mais propósito, né? Mas de acordo com esta lição, dentro desta lição, esses 6 propósitos esses 6 específicos propósitos, foi para isso que Deus nos elegeu, para esses propósitos que Deus nos elegeu. Subtópico 2: escolha humana e fatalismo. A graça comum é para todos. É dada a oportunidade para crerem no Evangelho, o que descarta a possibilidade de a eleição ser uma ação fatalista de Deus, ou fatalismo. Isso é interessante, olha só. Romanos 5,18 diz que a graça ela é comum a todos, certo? E ela é estendida a todos os seres humanos, não fica restrita. Abrindo o quê? Abrindo a possibilidade, ou a oportunidade, melhor, né? A oportunidade, para quê? Para nós crermos no Evangelho de Cristo. E isso destaca o quê? Ou descarta. O que é que isso descarta? A possibilidade de da eleição ela ser uma ação fatalista de Deus. O que é fatalismo? Vamos ver isso aqui. Nós já vemos um pouquinho à frente, tá? Mas Romanos 5,18 diz assim, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um ato só de justiça, ou um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os seres humanos para justificação de vida. Bom, fatalismo, o que é isso? Fatalismo é simplesmente isso aqui, É um acontecimento que opera independentemente independentemente da nossa vontade. Então, fatalismo é um acontecimento que opera independentemente da minha força de vontade. Eu não preciso querer, isso já acontece. E dos quais não podemos escapar. Isso é fatalismo. É algo que Deus faz, eu não posso interferir em nada, eu não tenho livre-arbítrio, não tenho escolha. Isso acontece independentemente da minha escolha, da minha força de vontade. Né? Então, Deus chamou um para a salvação e não depende de escolha de ninguém. Eu não posso fazer nada por isso. Outros para a condenação, eu também não posso fazer nada por isso. Isso é fatalismo. O que Deus escolheu está escolhido. Não. Deus ele escolhe Ele predestinou uns para a salvação? Sim, aqueles que optaram, que escolheram e aceitaram Cristo como Salvador. Então esse já está dentro do plano de salvação. E se ele permanecer até o fim, claro que Deus não volta atrás. Ora, a eleição de Deus não é destinada somente a alguns indivíduos. Tá certo? Enquanto outros, por escolhas divinas, vão para o inferno. Então, a eleição de Deus não é para algumas pessoas. Ele não escolheu uns para esse aqui é salvo e acabou, esse aqui é condenado e acabou. Não. Predestinados. Ou seja, uns já foram predestinados ao inferno, então esses que estão aqui à esquerda, eles podem se arrepender o que for. Mas dentro desse conceito do fatalismo, não tem mais como voltar atrás. E esses que estão no céu, que estão aqui do lado do céu, aqui, eles já foram predestinados para a salvação. Eles podem fazer o que quiser, eles não vão ser, eles não podem perder a salvação. Isso não funciona. Deus não escolheu um para a salvação, outros para o inferno, não. Isso é escolha humana. Eu que decido. Se eu permanecer com Cristo, serei salvo, tá certo? Então, uma das mais belas palavras de Deus é que Ele nos ama e Ele é soberano e Ele criou os seus filhos com direito de escolha, tá certo? Olha só, isso vai contra a natureza amorosa e misericórdia e a misericórdia do Criador. Deus dá oportunidade para que todos se salvem, todos, tá certo? Pois Ele não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Jamais Deus vai escolher uns para condenação e outros para a morte, né? Para o inferno. Jamais Deus faz isso. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui.
Atos 10, 34 e 17, 30, depois você lê lá para você ver. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Por isso Ele nos dá o quê? A oportunidade para que todos, Ele deu para mim, dá para todos, a possibilidade de se salvarem. É só se achegar a Cristo. Último subtópico 3, a possibilidade da escolha humana. Há vários textos bíblicos que apontam para o fato de o ser humano ser livre para escolher. Vamos lá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, Romanos 10, 13. O que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora, João 6, 37. Todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, João 16, 33. Então, Deus Ele nos dá esse direito de escolher entre a vida e a morte. Então, há vários textos que apontam o fato de que o ser humano ele tem livre escolha, livre-arbítrio, tá certo? É ele que escolhe. Embora o Altíssimo seja soberano, embora Deus seja soberano acima de todas as coisas, Ele não criou seus filhos como robôs automáticos, milimetricamente controlados. Não. Deus deseja que todo ser humano, espontaneamente e livremente, o ame de todo o teu coração. Nós não somos robôs, de forma alguma. Nosso Deus deseja que todo ser humano seja espontâneo, né? Se arrependa, venha de encontro a Cristo, ou vá de encontro a Cristo, aceite o seu chamado, tá certo? Nós não somos marionete de Cristo, não. Deus não está lá com o controle na mão. Esse aqui eu vou mandar para a salvação e esse para o inferno. Não. Deus é amor. Ele é soberano. Ele é misericordioso. Ele é longânimo. E o amor dele, a prova do amor dele foi tão grande que ele deu seu Filho Jesus Cristo a morrer por nós. E a prova desse amor é o livre-arbítrio que ele nos dá. Tá certo? Nós chegamos aqui ao final dessa lição. Na conclusão diz assim: o Evangelho é um presente oferecido a todas as pessoas, independentemente de méritos pessoais. Por isso o Senhor, Ele convida. Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Os que aceitam esse convite estão predestinados a serem conforme a imagem de seu Filho, Jesus Cristo. Olha só, os que aceitam esse chamado, esse convite, aí sim estão predestinados a serem conforme a imagem de Cristo, né? De acordo com Romanos 8, 29. Deus deseja que todo ser humano seja salvo. O desejo de Deus é esse, que todo ser humano seja salvo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está me ouvindo, você que ouviu aí, assistiu essa aula, não sei se foi no Facebook ou no YouTube, no meu canal, não sei. Enfim, espero que você tenha aprendido algo aí da palavra de Deus e que você entenda que Deus é amor e que Deus te deu livre-arbítrio e que você tem direito de escolha. Não sei se você é cristão ou não, mas pense nessas coisas. Se isso é bom para a sua vida, analise. Procura conhecer mais a Cristo, o Salvador pessoal da sua vida. O Evangelho, o cristianismo é a única religião que o seu fundador é pessoal e ele vive, está vivo. O fundador do cristianismo ainda vive e vive eternamente, não vai morrer, tá? Todas as outras religiões, né, seus fundadores já foram, mas o nosso Senhor vive e reina em nossas vidas. Dê uma oportunidade de conhecer a Jesus e o seu amor, que eu tenho certeza que a tua vida vai ser melhor, tá certo? Se está bem, vai ser melhor. E se está ruim, pode melhorar, porque quem crê em Cristo recebe dele força, direção, sabedoria para continuar a vida, tá certo? Bom, meu amado, muito obrigado pela sua paciência, né? Obrigado pelos seus carinhos. Eu amo fazer esse trabalho. Que Deus nos abençoe. E se você ainda não se inscreveu no canal, deixa aí mais um convite, faça mais um convite, né? Na verdade, se inscreva, deixe seu comentário. Quer usar essa aula na sua igreja? Você pode baixar os slides aí gratuito, você não vai pagar nada por isso. Deixe seu e-mail para que eu possa enviar no seu e-mail de antemão e que junto nós possamos crescer na graça e no conhecimento.
Tudo isso e muito mais nós faremos dentro do reino de Deus. Claro, se for da vontade dele. Muito obrigado. Fica aqui o meu abraço em nome do Senhor Jesus.